Essas últimas semanas eu posso ter parecido sumido, mas eu fiquei grande parte do tempo fora lá fazendo live na Twitch. Não, acho que eu não posso falar Twitch. Merda. Mas durante desse vai e cá lá na roxinha, né, eu fiquei jogando Resident Evil 4 Remake lá em grande parte do tempo. Ahí está. Duvido passar. Cara, tá vivo ainda! E enquanto eu ficava off, eu ficava jogando o original, meio que pra ficar vendo a diferença entre os dois, ou, tipo, quais partes mudam, ou não, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ver essas diferenças de um remake pro original, até porque essa é a graça do remake, pelo menos eu acho que seja, né? Só que ainda tinha uma coisa que tava meio que mexendo com a minha cabeça e fazendo com que eu ficasse me perguntando o que tava acontecendo tanto assim. E que, deixa eu explicar pra você. Por algum motivo, sabe lá qual, eu tava gostando mais de jogar o original do que o remake. Eu não sei porque isso aconteceu, mas eu teorizo um porquê, eu até teorizo um motivo de porque eu vejo que o original tá sendo mais falado ainda e é um jogo que ainda continua vivo, mas o remake não, velho. É meio estranho porque, tipo, eu lembro quando o Resident Evil 4 Remake foi lançado e foi aquela explosão e tudo mais, e que não sei o que, o David Jones sendo cancelado porque ele errou o nome do personagem. E aí, meu parceiro, como é que você tá, meu nobre? Ficou meio aquela coisa de assim, cara, que jogo foda, que jogo bom, que jogo não sei o que, esse jogo tem que ser o Game of the Year, não pai, não sei o que lá. E de repente, além dele não ganhar, com o tempo se passando, ninguém mais falou nele. Ninguém mais falava, tocava no assunto, ou sei lá, mano, parecia que o jogo sequer existiu, velho. Pra mim foi muito bizarro ter visto isso de perto, até porque não é algo que você vai esperar todo dia, simplesmente um jogo que é de um dia dado como muito bom, melhor jogo já feito na história, e do outro ele é simplesmente um... Quem é esse jogo, tá ligado? Enquanto isso, o original ainda bem em cima, bem vivaço em questão, youtuber lá fazendo desafio, jogando, eu vou zerar Resident Evil só com ovo dessa vez, e foda-se, vou zerar com ovo. O porquê que o Resident Evil 4 original faz o jogo ser tão interessante que faz ele ser um jogo vivo até hoje, cara, eu acho que é muito estranho isso. Claro que por um tempo eu ainda fiquei pensando que isso só poderia ser, tipo, fonte de vozes da minha cabeça e tudo mais, até eu ver um YouTube Shorts, né? E ver um youtuber, infelizmente eu não consegui pegar link, nem lembro, não consegui nem pegar no histórico de quem tava falando isso, mas eu vi que ele tava falando basicamente a mesma coisa que eu achava. Estranhamente, ele também sentia esse pequeno incômodo de por que o Resident Evil 4 original era um jogo mais interessante, não dá pra entender muito bem, e eu decidi ir um pouco a fundo nisso. E foi aí que eu fiz esse vídeo. Acho que é justo que antes que a gente falasse sobre o Resident Evil 4, que a gente precisava falar um pouco sobre o contexto geral da franquia, já que o Resident Evil 4 mudou muita coisa de lá pra cá. E dentre algumas diferenças que eu já havia falado pra cá, que o Resident Evil 4 ele tem de muito diferente, é obviamente o estilo de câmera, já que lá no Resident Evil 4 a gente fica com aquela câmera de terceira pessoa que fez muito sucesso, que hoje em dia até se perdura até hoje nos jogos, que naquela época você pode até achar que é algo, digamos assim, nada demais. Naquela época isso era um puta de um avanço tecnológico, porque antes disso, os primeiros jogos do Resident Evil eram feitos com um estilo de câmera que era chamado de câmera estática, que eu gosto de chamar particularmente de câmera cinematográfica, que é basicamente quando a câmera ela fica estagnada no local e quando você passa por um certo cenário, a câmera muda para um outro ângulo cinemático, que faz total sentido isso, né? Mas é claro que a movimentação de Resident Evil não era a coisa mais bonita do mundo. É óbvio que o Resident Evil não era o jogo com a gameplay mais foda de todas, mas, cara, isso aqui na época, isso aqui era, nossa, lendário. Até porque
O lançamento do Resident Evil 4 foi tão grande, mas tão grande, que rendeu o único prêmio para Capcom de prêmio Game of the Year da franquia do jogo até hoje. E não, eu não vou esquecer o que fizeram com o jogo em 2023. Simplesmente mijaram na sua cara, Capcom. Mijaram na sua cara! Passou 5, 10, 15, quase 20 anos após o lançamento e ainda tinha nego lá jogando aquele jogo, fazendo desafio, fazendo speedrun, a comunidade ativa. Simplesmente quando lançou um mod pack de simplesmente os caras pegaram o jogo e fizeram um mod Ultra HD, meu amigo, Resident Evil voltou a ser trend, foda-se. Todo mundo falava sobre Resident Evil e o youtuber de Resident Evil fez de tudo para que o jogo ficasse vivo. Isso porque, obviamente, na maioria das vezes isso acontece porque um jogo fica marcado na vida da pessoa. Isso é normal quando é um público velho. E quando lançou o primeiro remake entre os remakes, que foi no caso o Resident Evil 2, que foi lançado lá em 2019, ou 2018, nem me lembro, meio que para os jogadores a ansiedade e a espera pelo Resident Evil 4 ela ia crescendo cada vez mais. Lançava Resident Evil 2 Remake, nego ficava ansioso pelo 4. Lançou o 3, nego ficou ansioso pelo 4. Seria o lançamento da década. Literalmente o jogo que já ganhou um prêmio GOTY sendo anunciado como um remake. Muitas pessoas acharam que, mano, Resident Evil ia simplesmente estourar tudo que fosse. E é óbvio que, tipo, eu não vou ficar desmerecendo o Resident Evil 4 Remake, que sim, o Resident Evil 4 é um jogo muito bom, o remake é muito bom em diversos pontos que, na minha opinião, são até muito melhores do que o original, mas vou deixar isso para um vídeo futuro, quem sabe, não sei. Mas eu ainda sinto que existem coisas dentro do jogo que fazem com que o original faça eu querer jogar ele mais vezes. Agora, eu não sei se você se lembra em uma certa parte do vídeo em que eu falei que a movimentação da câmera lá no Resident Evil 4 original era uma coisa que era um pouco arcaica, mas na época era algo surreal. E eu falei pra vocês ainda que literalmente isso manteve o jogo por muito mais tempo. Então, por que isso aconteceu? Na minha opinião, sinceramente, eu acho que a gameplay do Resident Evil 4 original ela é algo muito único. Muito único. Sem dúvida nenhuma, é algo que nada o que fez esse jogo, ninguém conseguiu replicar a gameplay disso aqui. Só pra você ter ideia, até o original fez a gameplay da sua própria maneira, que utilizou muitos pontos dos outros remakes, né? Movimentação mais livre, a mira mais livre, tudo mais livre. Enquanto o original ele tem uma gameplay dura. Ele tem uma gameplay onde se baseia em você andar e mirar com o mesmo analógico, você se movimentar com tudo isso. A movimentação do seu outro analógico ela só serve como uma visão periférica, digamos assim. E para melhorar toda a situação, a gente ainda tem o fato de como a jogabilidade dele se difere muito, porque, tipo, só pra você ter uma ideia, o Resident Evil 5 é um jogo que literalmente juntou a maior parte de tudo que era bom no Resident Evil 4 e, tipo, uma das únicas diferenças dele, além da falta de qualidade, é a gameplay. Existem pontos que são muito iguais, existem pontos que você joga que você até lembra que é Resident Evil 4,
Mas existem detalhes, coisas ali que são dentro da gameplay que você joga que você sente que isso não acontece. A gameplay única desse jogo faz esse jogo ser interessante. A gameplay única desse jogo faz esse jogo ser tão grande, cara. É bizarro isso. E obviamente, na minha opinião, o segundo ponto também determinante para isso é o fator, digamos assim, arcade, né, do jogo, que faz com que você jogue não só uma, não duas, não três, mas diversas vezes o jogo. Resident Evil é aquele jogo que, na sua primeira play, ele vai ser um jogo muito difícil. Você vai gastar mais recursos, você vai gastar mais vida, munição, você vai morrer mais em partes. E quando você for jogar na sua replay, ou seu New Game Plus, ou você jogar um modo mais difícil, você pode passar pelos mesmos mal bocados, mas com o tempo que você vai jogando, você vai melhorando. E de certa forma, aquilo é assim, legal, digamos assim. É tipo gostoso de jogar um jogo que você vai melhorando, vai quebrando o seu próprio recorde. E é por isso que é um jogo tão interessante, cara. É um jogo que ele sabe jogar pelos lados dos jogadores, digamos assim. O Resident Evil, a Capcom errou por muito tempo com o Resident Evil, sem dúvidas, eles erraram com muitos jogos, erraram com muitos lançamentos errados, mas também existiram diversos onde eles acertaram na lata. E o Resident Evil 4 Remake, ele sabe fazer muito isso, mas ainda assim, ele não consegue resgatar aquele mesmo sentimento de, poxa, eu zerei no normal, eu vou zerar no profissional. Poxa, eu zerei no profissional, agora eu vou zerar no normal usando só pistola. E isso eles não conseguem resgatar. Eu, propriamente, eu tenho muita vontade de jogar o jogo de novo após eu zerar, mas, particularmente, eu tenho muita vontade de fazer isso só uma vez, tá ligado? Eu sinto que eu vou jogar o jogo no profissional e depois eu vou parar. Eu não vou ter mais vontade de jogar de novo, entendeu? Fora, obviamente, né, uma coisa que eu quase esqueço de citar aqui é o fator também que o jogo, o original, ele tem muito mais coisa pra você fazer. Quando você zera o original, você tem novas coisas pra fazer, até porque você desbloqueia o modo Separate Ways, o Ascendant Ada, Mercenaries, que você pode fazer uma porrada de coisa dentro daquele modo. Você pega a pontuação, desbloqueia novos personagens ali no próprio modo Mercenaries, e quando você completar tudo, você desbloqueia uma arma que você pode jogar, e ela é, nossa, é a melhor arma do jogo, simplesmente. Enquanto isso, a gente tem o modo Mercenaries sim no Remake, um pacote de graça, mas o Separate Ways, ele é uma DLC, e assim, não é que eu não esperava, mas, porra, no original era de graça, tá ligado? Não de graça, mas você vinha junto com o jogo. Bem, claro, ninguém faz muita questão do Separate Ways no clássico, ninguém liga muito pro Separate Ways no clássico, principalmente porque o jogo, ele vem junto com o jogo original, cara. Não tem aquela coisa de tipo, poxa, ele é uma DLC e tudo mais. Todo mundo quer jogar o Separate Ways porque é uma DLC do jogo, é simplesmente isso, velho. Bom, é isso. De novo, só queria agradecer a você. Se você curtiu, deixa o like, me ajuda bastante. Compartilha o vídeo com um amigo seu que gosta de Resident Evil e pode também discordar da minha opinião. Queria agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E, de novo, dizer pra você que o vídeo ele é completamente opinativo, então você pode ter uma opinião diferente da minha. E sinta-se à vontade para poder comentar, para poder dizer sua experiência com o jogo, nostalgia com o jogo, ou até mesmo dizer o quanto você gostou, o quanto esse jogo resgatou e fez com que o jogo se parecesse melhor. E se inscreve aqui pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou! Hasta luego.